Olá pessoal, estamos em mais um Conexão IJF, esse projeto em parceria com o IPH Educa, tá? E o Instituto Proemo de Saúde. É uma iniciativa dos profissionais do IJF para aproximar a população de Fortaleza ao nosso hospital. Tá? Então a gente conta hoje com a nossa parceira aqui do podcast, a doutora Raquel Pessoa, e a nossa convidada, a Raquel vai apresentar agora também. Nesse episódio, a gente vai receber a doutora Kelma Maia, que é coordenadora do CIATOX, que é o Centro de Atendimento às Pessoas Vítimas de Intoxicação do IJF. Então, seja bem-vinda, doutora Kelma. Obrigada. Quer se apresentar um pouco para o pessoal lhe conhecer? Sim, eu sou médica, né, de formação de infectologia, né, e estou à frente do centro há mais ou menos um ano, desenvolvendo um trabalho junto com o setor. E é mais conhecido como CIATOX, né? Até para o pessoal começar a se familiarizar, né? Isso. E me diga assim, eu tenho uma curiosidade, né? Como é que funciona o CIATOX? Assim, ele é 24 horas, que qualquer pessoa... Bem, o CIATOX ele é localizado no setor de emergência do IJF. Ele funciona 24 horas. Nós temos tanto atendimento presencial no hospital, como teleatendimento, através de WhatsApp e telefone. Interessante, eu gostei dessa história. Então, pode ser tanto presencial lá, como pode fazer alguma consulta pelo telefone? Isso. Nós Posso fazemos... só estender um pouquinho a pergunta, Kelma? Pode. Mas assim, a dúvida é em relação ao médico que às vezes está no atendimento no interior, entra em contato com o setor e pede algum suporte, ou até a própria população pode entrar em contato? São as duas vertentes, né? Na verdade, a gente é um teleatendimento, não é telemedicina. A gente não conduz o paciente. O que é que a gente faz? A gente trabalha em parceria com os profissionais da rede de urgência e emergência. Então, eles ligam para a gente para tirar dúvidas, para discutir condutas, tá certo? Mas quem vai conduzir é o colega que está no atendimento, na ponta. A gente serve como um apoio. E nós também fornecemos informações para a população. Tipo, eu sofri um acidente com a picada de escorpião. A população ela pode ligar para a gente e a gente vai orientar. Tá certo? Então, a gente atende tanto os profissionais da área de saúde, como a população em geral. E é por ligação ou é mensagem? As duas maneiras. Nós temos tanto o serviço de WhatsApp, como o telefone fixo. Tá certo? Interessante, né? Bem prático, né? Bem prático. Aí, se precisar, você precisa vir até aqui. Aí você Exatamente. A gente orienta, como a gente disse. A gente não faz telemedicina, então a população ela vai ser orientada. A gente nunca vai conduzir, tá certo? Mas uma dúvida aqui, vamos supor, esse da picada do escorpião. O colega atendeu no interior e viu que tem uma certa complexidade e encaminhou o paciente para o IJF. Como é esse fluxo, né, de encaminhamento quando ele vem referenciado de outro serviço? E quando o paciente vem de casa? Tem alguma diferença no atendimento presencial? Como é que funciona? É assim, a gente atende a população da nossa macro-regional. Certo? Então, é livre demanda, desde que tenha um perfil para atendimento, certo? Então, picada de animais peçonhentos, intoxicações agudas da macro-regional Fortaleza, a referência é o IJF, presencial, certo. Tá certo? Em relação ao atendimento no interior, certo? Nós orientamos a conduta, mas o fluxo de transferência através da central de leitos do Estado. O CIATOX ele não tem o poder de transferir, de regular ninguém. Entendi. Porque nós somos um setor dentro da emergência do IJF. Existe o setor de NIR, né, que é o núcleo de regulação do hospital, junto com o chefe de equipe que faz essa regulação. Então, por mais que a gente oriente, por mais que a gente sinalize que precise ser transferido, tem que ser via central de leitos. Certo. E o que é que costuma, assim, mais chegar lá no IJF? Quais são as principais casas que chegam lá? Em relação a animais peçonhentos, escorpião ganha disparado. Animais peçonhentos e animais venenosos, é isso? Os animais peçonhentos, o principal da nossa região, da macro-regional, é o escorpião. O escorpião. Isso, inclusive, a nível de Brasil, a gente domina. Temos muitos acidentes. E outro carro-chefe também são as picadas de cobra, né? Hoje em dia, o que é que acontece?
houve uma descentralização da distribuição dos soros. Por quê? Qual é a intenção? No acidente ofídico, que é o acidente com cobras, o ideal é que você consiga ter acesso ao soro o mais rápido possível. Então, hoje, nós temos no estado 13 locais onde tem a distribuição do soro antibotrópicos. 13? O soro antibotrópico... Só pontuar rapidinho, Kelma. O soro, para a população entender, é o antídoto antígeno por veneno. Não é o soro que vem na veia, né? Não. É específico, tá certo? Específico para o atendimento daquele animal peçonhento. Isso. Né? O botrópico, na verdade, é o que a gente conhece como jararaca. Né? Então, por que foi criado isso? Porque, assim, quanto mais rápido o paciente tiver acesso ao soro, melhor a resposta. Então, houve essa descentralização da distribuição do soro, o que para a população é muito bom. Quer dizer que o Ciatox não participa disso? Participa no sentido de orientar. Então, por exemplo, digamos que eu estou em Canindé, sofri uma picada por uma jararaca, né? Em Canindé a gente tem o soro, então vai poder tomar. Primeiro recebe em Canindé para depois ver as outras providências. Exatamente. Quanto antes, melhor. Exatamente. Tá. E assim, e se eu não soubesse aquilo que me picou é uma jararaca? Ou uma cascavel, qualquer coisa eu que não sou? Pronto. Porque assim, para a gente ter certeza do animal, ou traz o animal ou a foto do animal. Chegar lá com a cobra lá? Às vezes a população... Vezes, né? Lá no centro a gente tem uns espécimes do paciente que foi picado e trouxe o espécime para a gente, né? A gente tem até um arsenal bonito. Um museuzinho. Então, na verdade, por exemplo, às vezes a população acha assim, eu tenho certeza que é uma jararaca. Trouxe a cobra? Não. Trouxe a foto? Se tiver a foto, ótimo. O que não pode ser uma foto da internet. Tipo, eu fui picada, não tirei a foto, mas eu olhei na internet, é igual a essa daqui. A gente não pode confiar nisso. Se não for a foto mesmo do animal que lhe picou, o que é que a gente faz? Existe o quadro clínico sugestivo de cada picada e existem os exames laboratoriais para nos auxiliar. Tá certo? Então, se o paciente ele consegue trazer a cobra ou a foto da cobra que o picou, eu consigo orientar de maneira adequada. Eu consigo dizer, é um animal peçonhento mesmo? Não é um animal peçonhento. Não vai precisar do soro com certeza. Certo? Então, assim, por exemplo, no caso da cobra, cada cobra tem um antídoto específico, né? Não Sim. Pode usar da outra, não. Tem que ser para aquela cobra. Nós temos alguns soros que são que conseguem cobrir mais de 2 espécies. Mas se a gente tiver certeza qual espécie, melhor. Tá. Então, escorpião, né? E assim, pensando em escorpião, porque às vezes realmente é comum, né? O que a gente pode fazer, eu em casa, fazendo com relação ao escorpião? O escorpião que tem aqui no Ceará é muito venenoso. Toda picada precisa ir? Porque tem os tipos, né? O amarelo, o marrom, a gente precisa se preocupar com todos? Na nossa região predomina, eu vou falar o nome da espécie, que é o Titius stigmurus, tá certo? Ele é o que a gente chama de escorpião amarelo, tá certo? Que é o escorpião listrado. É o mais comum na nossa região. O que é que o veneno dele causa em pacientes adultos? Dor e um formigamento, uma sensação de formigamento no local da picada. Às vezes o formigamento, por exemplo, picou o dedo da minha mão, mas às vezes o formigamento ele anda, um pouquinho. Sobe. Se for do lado esquerdo, a pessoa pensa que vai infartar, mas não vai, tá certo? Então, assim, em pacientes adultos, geralmente causa dor e formigamento. Então, é importante fazer o quê? Primeira coisa, lava com água e sabão. Não precisa colocar álcool, não precisa colocar pó de café, nada disso. Pasta de dente. O gelo, você pode usar água fria, não pode botar o gelo direto, porque senão queima a pele, tá certo? Você pode usar ou uma compressa de água gelada ou de água morna, tá certo? Tomar um remédio para dor. Se a dor persistir, aí eu recomendo procurar uma assistência médica. Agora, crianças abaixo de 7 anos, obrigatoriamente tem que ficar em observação hospitalar. Por quê? Porque tem um risco de complicação. Então, esse perfil de paciente
precisa ser observado no hospital, de preferência no IJF. Por quê? Porque é o hospital, na macro-regional de Fortaleza, é o hospital que tem o soro disponível. Tá. Então, tem antídoto, um soro para escorpião? Tem, mas para os casos de moderado a grave. Como é que a gente sabe disso? Nós temos exames laboratoriais e os sinais clínicos de alerta, que seriam o quê? Náuseas, vômitos, dor abdominal, palpitações, um aumento de secreção no pulmão, tá certo? Ah, não, eu estou com muita dor, o formigamento está subindo o meu braço. Não é sinal de gravidade. Não é sinal de gravidade. Seria mais sintomas gerais, assim. Isso, seria o que a gente chama, é o que a gente chama de sintomas sistêmicos, tá certo? Lembrando que às vezes a pessoa chega muito nervosa, tem sensação de náusea, por isso que é importante a gente fazer a avaliação, porque a gente sabe definir melhor. Pronto. Aí outra perguntinha que eu já vi alguns pacientes, né, fazendo e às vezes são mal triados. A gente lá no JF, no Ciatox, são animais peçonhentos. Então é uma picada de escorpião, de cobra, de aranha, né? A gente também tem os que tem veneno. Mas existem alguns animais que são, né, silvestres, um rato ou algo assim que não tem essa necessidade. Não. Então a gente tem que entender que Ciatox é para animais peçonhentos, né? Às vezes a pessoa pensa que a gente faz atendimento por acidente com rato, cachorro, gato, profilaxia antirrábica. Não, isso aí é a alçada do Hospital São José. Isso. Não é o nosso. Esses vão para o São José. Esses vão para o São José. Que é uma coisa que é uma triagem da zoonose, que eles vão ter as outras atendimentos específicos para esse tipo de animal. Né? Exatamente. E também tem outros animais peçonhentos, né? O Walter lembrou, mas abelha. Isso. Né? A abelha, aranha, animais aquáticos, água-viva. Água-viva. Eu vou dar meu testemunho aqui, eu já precisei do Ciatox no WhatsApp 2 vezes. Um era para que eu fiquei em dúvida de uma cobra. Eu mandei uma foto da cobra e era uma cobra não peçonhenta. Né? E o outro foi um atendimento... Mas sem acidente? Sem acidente. Era tirar dúvida. E que eu fiquei com medo de ter mais no local. Né? Deixar lá o animal e causar o acidente. E o outro foi por água-viva. Né? E fui bem atendida. Agora, tem só que lembrar que eles pedem umas informações antes, né? Isso. Ai, meu Deus, fui picada, não sei o que, ainda tem que dar essas informações. O que vocês fazem com essas informações? É porque é o seguinte, acidente com animais peçonhentos e intoxicação aguda é de notificação compulsória. Certo? Então tem que informar para o governo. A gente precisa fazer isso. Por isso que a gente, todo início do nosso atendimento por WhatsApp, a gente pede alguns dados que são importantes para a gente fazer a notificação. Quanto mais dados a gente tiver, mais rica fica a notificação. Para que isso? Porque isso vai gerar medidas de saúde pública. Certo? Políticas. Por exemplo, quando a gente faz a notificação de escorpião, o que acontece? A vigilância do município, ele pega essa notificação, vai uma equipe para lá, para ver se tem mais locais com escorpião, para tentar diminuir o acidente, certo? Então, tem uma busca ativa de controle dos locais onde teve o caso. Para ele poder chegar a isso, a vigilância ir para lá, eu preciso notificar. Se eu não notifico, eu não tenho como intervir. Então, por isso que é muito importante, eu entendo que às vezes o colega está no plantão, o plantão está puxado, mas não tem problema, ele pode depois passar os dados para a gente. Que eu sei que naquele momento ele precisa de uma orientação mais rápida, porque o paciente está lá, está complicando, ele precisa de uma orientação mais rápida para tomar as condutas. Não tem problema, depois ele pode mandar para a gente as informações. E a gente sabe que a intoxicação não é só por animal peçonhento, né? O atendimento é maior. Quais são os outros atendimentos de intoxicação? A gente tem muita intoxicação com medicação, né? Não. Medicação? Medicação. De propósito e sem ser de propósito? A gente tem muita, né, intoxicação com medicação mesmo, né? A gente tem muitos relatos de tentativa de suicídio, tá certo? É uma coisa que preocupa a gente, né? Inclusive no IJF, todo paciente que chega vítima de intoxicação por tentativa de suicídio, existe uma equipe também de psiquiatria, de psicologia, que faz o acompanhamento junto com a clínica e o Ciatox, tá certo? A gente vê que está tendo um aumento.
Isso é preocupante, tá certo? E, além disso, tem as intoxicações com drogas recreativas, né? Cocaína, crack. Lá atende também. Atende. Nós somos referência em intoxicações agudas, tá certo? Tem envenenamento também, chumbinho, né? Tem. O pessoal chama chumbinho, agrotóxico, essas coisas. Que foi substância assim estranha que... Tudo que foi estranho. Intoxicação por agrotóxicos, por inseticidas, tá certo? São todos referenciados para nós da macro-regional, né? E nesse caso é importante levar em embalagem? Se levar é melhor. Por quê? Porque a gente consegue identificar o que foi que realmente o paciente... Exatamente a substância, né? Por exemplo, o grande problema do chumbinho é porque ele é ilícito, né? Ele não tem venda regulamentada. Então, a gente é um carbarmato, mas o que mais está misturado? A gente não sabe, certo? Então, é importante levar para a gente poder saber exatamente, porque às vezes o paciente chega dizendo assim, eu tomei chumbinho. Quando você vai ver, não é chumbinho, é um raticida, tá certo? Que é uma outra classe de medicação, não, de veneno. Né? Exatamente, que muda, é menos grave, entendeu? Então, eu tomei um raticida. Qual? É importante a gente saber. Qual a marca, qual aspecto. Às vezes ele diz, é um grãozinho azulzinho, rosazinho, a gente já sabe mais ou menos o que é, porque esses aí são padronizados, né? Eles são regulamentados. Outros produtos químicos também, né? Que às vezes você precisa acionar outro setor do hospital, endoscopia. Exatamente. Também é principalmente levar, com né? Crianças, né? Principalmente substâncias cáusticas, né? Que são substâncias que quando você ingere, eles vão causar uma queimadura, tá certo? Isso é bem, por exemplo, soda cáustica, certo? É uma coisa que a população tem acesso, que eles podem tomar como tentativa de suicídio e eles queimam. Ele vai queimando mesmo o trato digestivo. Aí a gente precisa da endoscopia, tá certo? Tem uma série de detalhezinhos. Que é coisas que a população sempre pergunta, né? Eu fui picado por alguma coisa, adianta tomar leite, né? Não adianta. Então, é mais uma coisa cultural, é mais uma crendice. O leite não vai neutralizar aquele veneno. Pois é, não. Existe o tourniquet, né? O pessoal chega às vezes com rompimento isquêmico achando que fazer um tourniquet ali na região... É muito comum em picada de cobra, né? A pessoa quer morder e chupar o veneno. Isso é coisa de filme. Isso não é coisa para a gente fazer. O que é que você deve fazer, por exemplo, na picada de cobra? Lava com água e sabão. Não é para botar álcool, nem pó de café, nem coisas de planta. Não precisa. Eleva o membro, tá certo? Porque ele tende a inchar e vai para o atendimento médico. Simples assim. Eu vou fazer o tourniquet? Não precisa. O tourniquet tem as suas indicações para trauma, que são outra sessão. Outra dúvida, vocês também têm um manual, né? O manual Temos. do CEATOX, né? A gente já conhece, mas o que é que a população, né, tanto médica e não médica, pode ter acesso ao manual? Na verdade, esse manual é direcionado para os profissionais da área de saúde, que são condutas, quadro clínico, tá certo? Então, é mais criado mesmo para os profissionais da área de saúde. Nós temos tanto o guia prático, né, que inclusive está disponível na intranet, né, do IJF. E nós também temos um guia sobre plantas, intoxicação com plantas. Foi um trabalho bem interessante. Então tem intoxicações em geral e plantas. Isso. Porque às vezes a gente nem pensa na planta, né? Mas as plantas têm o seu... E qual é a pior? Tem muitas plantas que as pessoas pegam para fazer, por exemplo, comigo ninguém pode, é uma planta que é uma planta bonita, que as pessoas gostam muito de... Bem comum ter em casa. Isso. E sempre, a maioria dos acidentes é com criança. Normalmente por ingestão da planta. Exatamente. Criança acha bonitinho, bota na boca, né? E começa. A mesma coisa de medicamentos. Os medicamentos acidentais, quando a gente tem, é mais com criança. Por quê? Principalmente com medicamentos docinhos, né? A criança vai... De vez em quando a gente atende criança que
Tem uns polivitamínicos que parecem uns docinhos, né? Já tem formato até de peixinho. Rapaz, as crianças adoram. Aí acaba tomando muito, né? Então já fica a dica aí para tirar do alcance das crianças. Criança, você tem que ter muito cuidado com medicação. Ela tem que ser guardada longe das crianças, numa posição que ela não alcança. Não só medicação, como saneantes. Exatamente. Água sanitária, detergente, tá certo? Porque criança, principalmente as pequenas, elas são curiosas e tudo ela bota na boca, né? Então acaba tendo os acidentes. Uma pergunta que eu lembrei agora, o animal peçonhento, você falou em relação aos primeiros cuidados. Em relação a uma ingestão, no caso de uma planta que às vezes o pai viu que pode ser venenosa, viu que a criança ingeriu e começou a passar mal. Qual é o primeiro cuidado que a família tem que ter e em qual momento levar ao hospital? Se ele tem a ingestão, tem irritação da pele, né, e mucosa, né. Geralmente se irritar, por exemplo, caiu no olho e tudo, a gente orienta a lavar e procurar o atendimento médico, ingestão também. O que a gente sugere é que não induza vômito, tá certo? Nem deu leite, né? Nem deu leite. O pessoal acha que ele é vai cortar o veneno, né? Então... eu acho que quando tivesse, principalmente com criança, né, é sempre importante levar para o atendimento médico. Sinais. A criança, a gente sempre tem muito cuidado, porque às vezes a criança ela não tem noção do quanto tomou, do que exatamente está sentindo, principalmente as crianças pequenas. E que assim, a gente também está na cidade de Fortaleza, né? E mar, né? Tem épocas do mar. Me lembrei também desse acidente que eu tive, na verdade, uma amiga minha, que se acidentou com água viva. Né? Isso. Não é uma picada, né? Mas não. Com água viva, o que é que a gente pode fazer? São mais cuidados locais mesmo. Você pode, inclusive, lavar com a água do mar, para dar uma aliviada. Então, lavar com água do mar, isso. Vinagre. Exato, né? vinagre também. Vinagre. E assim, às vezes fica uma sensação, uma queimadura mesmo. Às vezes a intensidade de queimadura tem que ser cuidada como se fosse uma queimadura mesmo. Tá certo? Em relação à prevenção, o que é que você podia deixar aqui de recado para a população de Fortaleza, Kelma, para a prevenção, seja animais peçonhentos, de maneira geral, e nas intoxicações que você citou. Pronto. Lembrar que a gente está em setembro, né, que é o mês amarelo da saúde mental. Então você falou aí da questão da ingestão, né, de algumas substâncias por questão do suicídio. Eu acho que seria bem oportuno a gente conversar sobre isso. Que a gente orienta. Eu vou falar de maneira geral, né? Em crianças, deixe sempre longe do alcance delas saneantes, produtos de limpeza, medicamentos, tá certo? Deixe sempre numa altura que ela não consiga alcançar, né? Guardado no armário. Pessoas que têm quadros depressivos, né? A orientação é que evite deixar as medicações de fácil acesso para o paciente. Quando o paciente está deprimido, tudo pode ser um risco. Inclusive o paracetamol. Certo? E é importante, no caso de ingestão dessa, né, quanto antes procurar atendimento, melhor, né? O que é que a gente orienta? Você, um familiar seu, você encontrou desacordado, com cartelas ao lado, levar para a emergência e pegar essas cartelas, para a gente poder saber o que foi que ele tomou, ou pelo menos ter uma noção, tá certo? E assim, a quantidade, né? E a quantidade faz toda a diferença. E assim, paciente que tomou medicação excessiva por tentativa de suicídio, né, ele tem indicação de ficar internado. Mesmo que a medicação não tenha atingido dose tóxica, ele precisa ficar internado pelo risco de tentar novamente. Né? Tanto que isso é uma coisa muito importante que o IJF faz. O paciente que é vítima de intoxicação por medicamento, por tentativa de suicídio, mesmo que não tenha atingido dose tóxica da medicação, mas foi tentativa de suicídio, ele fica em observação até a avaliação da equipe de psicologia e psiquiatria. Isso é muito importante. Tá certo? A gente não pode menosprezar. Se uma pessoa disser assim, eu tomei muitos comprimidos, eu tomei chumbinho, acredite, leve para o médico, deixa a gente avaliar. Tá certo? Porque, por exemplo, o chumbinho, assim que você toma o chumbinho, você não manifesta os sintomas da intoxicação. Às vezes pode demorar um pouquinho. Então, se ele disse que tomou, acredite, leve para o médico.
deixa em observação até a gente ver. Saber se ele realmente Temos exames laboratoriais e ele vai manifestar. Às vezes demora um pouquinho, mas ele vai manifestar. E no IJF tem esses exames, né? Temos. Pra poder checar, Do chumbinho. Controlar. A gente não dosa, a gente não tem como confirmar com os exames de sangue que ele usou o chumbinho, mas a gente vê os efeitos, tá certo? Tem um exame específico que me mostra as alterações que são sugestivas da intoxicação por chumbinho, organofosforato, enfim, que é um tipo de agrotóxico. Lembrei agora da doutora Poliana. Né? Sim. E ela falava assim, eu me lembrei, eu vou só lembrando, né? Vai passando um filme na cabeça da gente. Uma vez eu vi um paciente internado por picada de abelha. É. E era muita picada. Eu lembro dela falar que o veneno da abelha é um veneno perfeito. Se pode se dizer, né? A cara dela de dizer. Assim, tem algum, no caso da abelha, né? Que também é uma coisa assim corriqueira. A abelha, nós não temos soro para ela. Tem estudos tentando fazer, né, a fabricação, mas nós não temos disponível. Qual é o risco de você fazer uma... Eu vou falar de uma maneira mais simples, de uma reação alérgica mais grave, que a gente chama de anafilaxia. Então, assim, a abelha, ela deixa o ferrão. Então, a gente tem que tirar o ferrão, certo? E o paciente tem que ficar internado, porque ele pode desenvolver uma reação alérgica mais exacerbada, tá certo? Mesmo eu não sendo alérgica. Imagina, 50 picadas, né? Eu sou alérgica, uma em mim já é suficiente. Eu já levei uma carreira de abelha. Então, são esses cuidados. Por exemplo, maripondo, ele não deixa ferrão, certo? Mas ele deixa um inchaço no local, fica dolorido, né? Tá joia. Muito bom. A gente vai finalizar esse capítulo aqui do Conexão JF. Doutora Kelma, quiser deixar algum recado para a população, fica à vontade. Eu queria lembrar que assim, a gente funciona 24 horas, tá certo? E deixa o contato também, né? Do Sim. WhatsApp. Não sei decorado. Você vai retomar e você não faz essa pergunta porque eu coloco na tardezinha lá no vídeo, eu coloco o número do WhatsApp. Tá. Temos o Obrigada. contato, né? Eu disse a mulher, mas o que eu falei? Não, ela que vai falar. Do recado dela, a mensagem, e ela diz que tem um contato. Né? 24 horas e tudo, e aí você pode continuar falando. Você não pede o contato para mais tarde. Não, tranquilo. Eu tenho no meu WhatsApp. 3, 2, 1. É muito importante, o principal para a gente é a prevenção, tá certo? Então, a prevenção de acidentes com animais peçonhentos, principalmente, por exemplo, escorpião. Então, assim, o escorpião, se você puder botar a tela de proteção nos ralos, que eles gostam muito de ficar no ralo, controle de baratas, porque a barata é a comida do escorpião. Então, se eu não tenho comida, ele não vai para lá, tá certo? Lembrando que não existe veneno para escorpião, existe veneno para barata. Se alguém vender veneno para escorpião, Detetizar para escorpião. não, você vai detetizar as baratas. Aí eu não tenho comida, o escorpião sai. Olha, eu não sabia disso. É importante saber disso. E outra coisa, assim, sempre ter cuidado de calçar um sapato, bater para ver se não tem nada dentro, sacudir uma roupa que está fora do guarda-roupa, deixar a cama um pouquinho afastada da parede, não deixar a coxa da cama encostada no chão, tá certo? Porque o escorpião pode subir. Evitar acúmulo de entulhos, de lixo dentro da sua casa, tá certo? Porque o escorpião ele gosta onde tem entulhos, onde tem comida, onde tem barata, tá certo? A prevenção pra gente é o carro-chefe. Se eu prevenir um acidente, ninguém vai se acidentar. Tá certo? Eu acho que prevenção é a palavra que a gente mais escuta aqui, né, Walter? E a importância do Conexão JF é isso, é trazer esse alerta para o pessoal se prevenir. Porque, lógico que tem um serviço, né, para o suporte, mas se você não precisar é melhor. Com certeza. Então, a gente está finalizando esse Conexão JF, que a gente falou sobre o Ciatox, sobre intoxicações com a doutora Kelma. Muito obrigado e aguardo nossos próximos capítulos. Obrigada, Kelma. Obrigada.